Nós queremos ser como Zaqueu, ó Pai, ousar subir numa árvore para ter um encontro com o Senhor, para que o Senhor nos veja, assim como Zaqueu teve aquele ato de fé de subir numa árvore. Nós nessa noite, nós subimos nessa árvore, para que o Senhor possa olhar para nós, para que o Senhor possa se apossar de nós, da nossa casa, da nossa família. Como Zaqueu, eu quero subir. Diga isso a Ele. O mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção, e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Se você precisa dele, ergue o seu clamor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá sua paz. Faço tudo pra te seguir. Pega suas mãos ao céu como alguém que se rende. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Eu quero andar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Deus está fazendo um milagre nessa noite nas nossas vidas. Deus está fazendo um milagre nesse lugar. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti. Nós queremos chamar sua atenção, Senhor, e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Se você precisa dele, levanta sua voz. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá sua paz. Faço tudo pra te seguir. Mais forte no seu coração. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Eu quero andar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra, Senhor, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Eu quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Eu posso ouvir sua voz da igreja cantando isso. Entra na minha casa, entra na minha casa. Oh, sara, Senhor. Diga isso a Ele. Me ensina a ter santidade, que o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na
graça e a paz, amém, irmãos? Mais uma vez. Os irmãos sabem, nós estamos começando praticamente essa semana o nosso projeto Casa de Paz, não é? E os irmãos fizeram aqui uma encenação, né, um teatro, exemplificando um pouco como é que poderia ser essa Casa de Paz, né? Não sei se vocês prestaram atenção, mas naquele primeiro momento, o rapaz ali do escritório, ele não quis Jesus, não quis saber de nada, ele simplesmente foi embora, virou as costas e foi embora, e nós também estamos sujeitos a isso. Talvez no começo aí das semanas, as pessoas você vai estar abordando, talvez algumas não vão querer Jesus. A palavra do Senhor diz lá no envio dos 70, né, que quando aqueles que não quisessem Jesus, né, rejeitassem ali diante dos discípulos, os discípulos deveriam bater os pés, tirar do pó daquela terra e ir embora. É isso que nós devemos fazer também. Se as pessoas não quiserem, paciência. Mas muitos vão querer, amém, meus irmãos? Muitos vão querer receber Jesus, assim como aquelas outras ensinações foram feitas aqui, as pessoas vão desejar Jesus. O que elas estão esperando? Esperando que seja enviado um filho da paz, ou melhor, um semeador da paz, aquele que vai lá buscar, esse que é o filho da paz, né? Que vai receber Jesus. Então essa é a nossa proposta para esses dias. E pensando nisso, eu vim ministrar algo rápido, né? Sobre as palavras que vão ser ministradas na Casa de Paz. Nós falamos na semana passada sobre Cornélio, que é a primeira palavra que deve ser ministrada ainda essa semana para o anfitrião. O anfitrião, filho da paz, né? Aquele que vai abrir a sua casa, aquelas pessoas que você está abordando, para que estejam proporcionando que os semeadores da paz estejam lá ministrando a paz do Senhor. E a primeira palavra, depois da de Cornélio, é a palavra que fala sobre Zaqueu, a história de Zaqueu. Quem era Zaqueu? Como é que isso aconteceu, né? Como é que essa história se desenrolou na época de Jesus? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 19. Se por acaso você estiver sem a Bíblia, preste atenção na projeção que vai estar projetando aí. Lucas capítulo 19, a partir do verso 1, verso 1. Aleluia. A palavra do Senhor diz assim: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia ver, ou melhor, não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, e ali, a fim de vê-lo, né? Porque por ali havia de passar. Verso 5: quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Verso 8: entremente Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Essa palavra fala da história de Zaqueu, como nós falamos, e existe algo interessante aqui. Eu quero já começar por isso, que talvez você lendo a Bíblia não se atente a essas coisas, mas num capítulo anterior, que é o capítulo 18, tem uma palavra a um jovem rico. E há um contraste aqui de atitudes entre o jovem rico, a atitude desse jovem rico no capítulo 18, a partir do verso 18 também, e a atitude de Zaqueu. Se você observar no capítulo 18, verso 18, esse jovem rico, chamado na Bíblia de jovem rico, diz assim: certo homem de posição perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? A pergunta era uma pergunta correta. Jesus veio para dar a vida eterna.
Era exatamente essa, e sempre foi a proposta de Jesus. Ele morreu para que nós tivéssemos vida eterna. Esse jovem está perguntando a coisa correta, certo? Respondeu-lhe Jesus, verso 19: por que me chamas bom? Bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não roubarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Replicou-lhe ele: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo-o Jesus, disse-lhe: uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá-os aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele essas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Qual é o contraste de atitudes que existe aqui entre esse jovem rico e Zaqueu? Deus, aqui na figura de Jesus, Jesus indaga a esse jovem rico e diz a ele o seguinte: tá bom, você quer ser perfeito? Você quer caminhar corretamente? Então você faz o seguinte: você vende tudo que você tem, dá aos pobres, depois você vem e me segue. E ele ficou triste. Uma outra versão, no outro evangelho, diz que ele virou as costas e foi embora. O interessante é que Jesus não foi atrás dele. Jesus deixou que ele tomasse a atitude e ele fosse embora. Jesus havia simplesmente dito a ele assim: vá, vende tudo e dá aos pobres. E ele foi embora. Com Zaqueu foi diferente. Jesus não precisou mandar ou pedir para que Zaqueu desse algo aos pobres. Ele mesmo ergueu a mão e falou: vou dar metade da minha riqueza aos pobres. A atitude foi espontânea de Zaqueu. Perceba que os dois eram ricos. Esse daqui é um jovem rico. Zaqueu também, a Bíblia fala que ele era rico e que tinha conseguido essa riqueza de uma forma desonesta, inclusive, que ele roubava. Ele era coletor de impostos, maioral entre os coletores de impostos. Era um homem que estava a serviço de Roma. Roma era o país, a potência da época que subjugava os judeus. E ali, esse homem então era odiado pelos judeus que viviam com ele, seus conterrâneos, porque na verdade ele tirava dinheiro dos judeus para passar para César, para passar para Roma. E a Bíblia fala que ele, de livre e espontânea vontade, ele resolveu, ergueu a sua mão e falou: olha, Jesus, com alegria no coração, ele disse: Jesus, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres, metade da minha riqueza. E tem mais ainda: se alguma coisa eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Quero pegar a fala do pastor Felipe ainda há pouco aqui, quando ministrando a oferta. Jesus certamente, ele olha o coração. Certamente ele olha para dentro de nós. Jesus não olha, nunca olha simplesmente a aparência. Jesus sabe o que está dentro de nós, dentro do nosso coração. E aqui Zaqueu está demonstrando um coração. Zaqueu está demonstrando um coração diferente do outro jovem, do outro rico, melhor dizendo. O coração de Zaqueu estava transformado. É sobre isso que quero falar hoje. Sobre um coração transformado. Sabe, Jesus, quando vem em nossas vidas, ele vem para transformar. E quando nós olhamos para a história de Zaqueu, nós vemos algumas coisas que são interessantes. Algumas lições que eu queria ver com os irmãos esta noite, para nós crescermos no entendimento dessa história de Zaqueu, dessa palavra de Deus. A primeira lição que nós enxergamos aqui é que Zaqueu tinha um desejo intenso de conhecer Jesus. Por isso ele venceu os seus obstáculos. Lendo essa história, nós observamos que Zaqueu, o primeiro obstáculo que ele teve que enfrentar e vencer era a multidão. A Bíblia diz que a multidão cercava Jesus. Jesus estava andando ali no meio daquela multidão e entrando na cidade chamada Jericó. E Zaqueu queria estar próximo de Jesus. Ele tinha esse desejo no seu coração, é um desejo intenso. Sabe, irmãos, muitas vezes nós chegamos aos cultos, saímos de nossas casas e viemos a um culto como esse aqui. Mas a pergunta é: nós viemos para cá com um desejo intenso no coração? Nós queremos realmente, com aquela expectativa, nós chegamos ao prédio da igreja com aquela expectativa: hoje eu estou aqui para ouvir uma palavra de Jesus,
Hoje eu estou aqui para tocar em Jesus. Hoje eu quero ver Jesus. Sabe, quando não há intensidade de nossa parte, também não há intensidade da parte de Jesus para conosco. A palavra de Deus diz que se nós chegarmos a Ele, Ele se chegará a nós. A palavra de Deus diz que se nós buscarmos de todo o coração, nós vamos encontrá-lo. É preciso que haja isso em nossos corações. Zaqueu tinha isso. Zaqueu tinha um coração intenso. E ele olhou para aquela multidão e ele falou: essa multidão não vai ser obstáculo para mim. Ele olhou também para a sua pequenez e estatura física, e ele também pensou: o meu tamanho também não vai ser obstáculo para mim. Eu não vou conseguir ver Jesus daqui, mas sabe o que eu vou fazer? Eu vou buscar uma maneira, eu vou buscar uma estratégia. Eu não vou ficar simplesmente sem ver Jesus, mas eu vou vê-lo a qualquer custo. E ele então teve uma ideia. Todas as vezes que você busca, você tem uma ideia, você tem algo, Deus coloca algo no seu coração. Zaqueu então, ele subiu numa árvore, a Bíblia diz que era um sicômoro. Ele subiu nesse sicômoro e ficou ali aguardando. O meu objetivo vai ser alcançado. Eu quero ver Jesus. Intensidade para ver Jesus. Sabe, quando nós buscamos de todo o coração, como eu já disse, nós o tocaremos, nós chegaremos perto dele. Zaqueu chegou perto de Jesus. E eu fiquei pensando nesse texto, meditando nesse texto hoje. Sabe, o que é muito interessante é que Jesus sabia o nome de Zaqueu. Eu penso que Jesus sabia o nome de Zaqueu antes de Zaqueu saber o nome de Jesus. Eu penso que Jesus sabia o nome de Zaqueu desde a eternidade passada, desde quando ele foi formado. E é interessante que Jesus estava passando e Zaqueu estava ali, e Jesus olhou para ele e disse: Zaqueu! Eu penso que Zaqueu deve ter pensado: poxa, mas nós nem fomos apresentados ainda, ele já sabe meu nome. Ele disse: Zaqueu, desce depressa. E Zaqueu, com aquele coração cheio de intensidade, como eu já disse, a Bíblia diz que ele desceu a toda pressa. Eu imagino como é descer a toda pressa de uma árvore. Acho que ele foi descendo assim meio que espalhafatoso, correndo, porque Jesus tinha chamado ele pelo nome. Jesus disse: eu vou estar hoje na tua casa, Zaqueu, desce depressa. Então eu quero falar algo para você ainda esta noite. Jesus te conhece pelo nome. Talvez você nem saiba muito bem como que é Jesus, mas Jesus já te conhece. Jesus sabia que você ia estar aqui hoje. Jesus sabia que eu ia estar aqui hoje, que nós estaríamos aqui hoje. E Ele olha para nós hoje, conhece todos nós Ele conhece pelo nome, com certeza. Sabe, pastor, qual que é a diferença entre nós e Zaqueu? Talvez a intensidade, talvez a sede, talvez o anseio de estar perto de Jesus, a busca. Aqueles que mais buscam são aqueles que mais encontram, nós sabemos disso. Sabe, Zaqueu buscou isso. Sabe, essa primeira lição é muito importante, porque se não tiver intensidade nos nossos corações, nós não conseguiremos nada com Deus. Haverão pessoas que você, talvez como semeador da paz, vai bater na casa dele, ele vai falar: não quero saber disso não, nem quer saber de Jesus. Mas vão ter outros que vão falar assim: eu estava esperando o enviado de Deus aqui para chegar na minha casa. Vão ter aqueles que vão ter a sede por Jesus, sede por Deus, e esses vão abrir, vão escancarar a porta para você entrar, e vão enxergar você como um semeador da paz, como um enviado de Jesus. Creia nisso, Deus vai fazer grandes coisas nesses dias. A segunda lição que nós tiramos desse texto, eu vou ser bem breve hoje, porque eu quero ungir você ainda hoje. Nós vamos ungir aqui os semeadores da paz, amém, irmãos? Você vai ser enviado hoje. Jesus deseja entrar em nossas casas. Você é uma casa. Não sei se você já parou para pensar nisso, mas a Bíblia fala que você é templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 3,16. Nós somos a casa de Deus. Essa é uma forma de enxergar. Uma forma de enxergar Jesus habitando dentro de nós na pessoa do Espírito Santo. Nós somos uma casa que guardamos Jesus e guardamos nós mesmos lá dentro. Na verdade, tem duas pessoas morando aí dentro de você. Quantos são convertidos aqui de verdade? Tem duas pessoas morando aí dentro de você: você e o Espírito Santo. A primeira pessoa que faz contato com você é o Espírito Santo. Ele está mais próximo de você do que você imagina. Eu sempre falo para os irmãos: não procure Deus fora de você, procure Ele dentro de você, porque é aí que Ele habita. Existem pessoas que estão procurando Deus fora. Onde está Deus? Cadê Deus? Ué,
está dentro de você. O Espírito Santo de Deus habita em você. Ele vive dentro de você. Nós somos casa de Deus. Você sabe, hoje Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas, mas hoje Deus habita dentro de nós. É o que diz o texto, é o que diz a palavra de Deus. Mas aí Deus me levou hoje a um outro versículo que não tem na cartilha, que nós passamos para os irmãos semeadores da paz. Eu fiquei pensando nisso. Projeta para mim, por favor. Apocalipse capítulo 3, verso 20. Olha que texto interessante. A palavra de Deus diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Esse versículo é muito precioso. Esse versículo é direcionado em primeiro lugar a uma igreja, mas ele também pode ser direcionado a cada um de nós individualmente. Você pode interpretar assim. E olha o que diz aqui: eis que estou à porta e bato. Jesus, ele é um gentleman, ele nunca invade a sua casa, ele nunca invade a sua privacidade, ele sempre vai bater na porta. Assim como você vai fazer como um semeador da paz. Você não vai invadir a casa de ninguém, porque afinal de contas você é um enviado do Senhor, amém, irmãos? Você vai chegar lá e vai pedir permissão, vai bater na casa da pessoa, vai solicitar isso. Jesus fez isso. Mas olha que precioso quando você interpreta da forma correta esse texto, esse versículo pelo menos. Se alguém ouvir a minha voz, é necessário ouvir, irmãos. Tem pessoas que não ouvem, tem pessoas que simplesmente não prestam atenção, não querem, não ouvem. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, é primeiro necessário ouvir, para depois abrir a porta. Só vão abrir a porta aqueles que ouvirem. Estão compreendendo o que eu estou falando? Aqueles que ouvirem a voz do Senhor, esses irão abrir a porta. Aí então o Senhor vai entrar nessa casa e vai cear com ele e ele com o Senhor. Na casa de Zaqueu foi assim. Zaqueu ouviu que ia passar Jesus ali, e Zaqueu ficou atento, esperando Jesus passar. Quando Jesus falou: Zaqueu, vou hoje na tua casa, a alegria tomou conta de Zaqueu. Sabe, Jesus está na sua casa. Vou imaginar aqui que numa teofania, numa presença física de Jesus, numa materialização de Jesus, Jesus falasse para você assim: hoje eu vou estar na sua casa, Romeu, Flávia, vou estar lá hoje. O que você faria, Romeu e Flávia? O que vocês fariam se Jesus falasse para você assim: hoje eu vou estar lá na tua casa, como falou com Zaqueu? Desce depressa daí, que hoje vou estar na tua casa. Eu imagino que a primeira coisa que nós faríamos, eu e você, nós iríamos lá limpar toda a casa, penso eu, né? Mesmo que ela já estivesse limpa, nós íamos lá limpar a casa, porque afinal de contas Jesus vai estar lá hoje, o Senhor vai estar lá. Eu preciso limpar essa casa. Talvez uma segunda coisa que você faria era: vou preparar um banquete para Jesus. Ele vai comer uma comida aqui que ele nunca comeu antes. Preparar algo para o Senhor Jesus, porque afinal de contas Jesus vai vir na minha casa hoje. Sabe, é assim que nós temos que fazer mesmo. Nossa casa tem que estar limpa para o Senhor. A nossa casa tem que ser casa de fartura de alimento espiritual mesmo. Sabe, essas pessoas muitas vezes vão abrir a casa delas, e o que elas vão esperar é que você que chegue lá passe esse alimento espiritual, passe isso, essa paz que nós estamos ministrando aqui. Sabe, o trágico é que alguns nem conseguem ouvir a voz do Senhor. Isso é o trágico, né? Isso é o terrível da história. Porque se não ouvir, aí não tem condições nem de abrir a porta. Então antes que a pessoa abra a porta dessa casa, que você vai lá como um semeador, ela precisa ouvir você. Precisa saber que você vai lá como um emissário do Senhor, como alguém que está transmitindo, que está transportando a paz de Cristo, a paz do Senhor Jesus. Senhor Jesus levou a paz dele na casa de Zaqueu. Zaqueu não pensou duas vezes. Ele desceu daquela árvore correndo, foi para a casa dele, preparar um ambiente. E vai acontecer muito disso vai acontecer em nosso meio. Muitos vão correr, preparar um ambiente. Qual a diferença de Zaqueu? Atitude. Zaqueu teve uma atitude rápida e positiva. Ele não esperou, ele foi lá correndo para receber Jesus em sua casa.
Sabe, ele não se importou. Na verdade, essa é a terceira lição que nós aprendemos aqui com Zaqueu. Ele não se importou com que fossem falar dele, com que fossem pensar dele. Nós vemos dias em que isso ocupa espaço em nossa mente muitas vezes. Sabe, ainda há dias atrás aí eu ouvi uma irmã dizer assim: sabe por que eu não evangelizo, pastor? Porque eu tenho vergonha. Se você fosse ser sincero mesmo no seu coração, e eu perguntasse para você aqui, talvez algumas pessoas aqui diriam assim: sabe, pastor, sabe por que eu não vou semear a paz, que eu não vou ser um semeador da paz? Porque eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha de bater na casa dos outros. Eu tenho vergonha de falar de Jesus para os outros. E isso aponta para nós para uma falta de identidade. Nós não devíamos jamais nos envergonhar do Evangelho do Senhor, nos envergonhar de Cristo. Zaqueu não pensou em nada disso. Zaqueu não pensou no que as pessoas iriam falar dele. E provavelmente falaram. E o texto fala que eles falaram. Falar de Jesus. Zaqueu era um pecador. Como é que Jesus vai à casa de um pecador? E Zaqueu tinha talvez uma reputação a zelar, porque era uma pessoa reconhecida. Tudo iria mudar doravante, ia ser diferente. Mas Zaqueu não se preocupou com isso. Sabe, meu irmão, eu quero falar para você: não se preocupe com o que vão falar de você. Preocupe simplesmente em apresentar algo da parte de Deus. Seja alguém usado pelo Senhor, usado pelo Deus eterno. Haviam ali na casa de Zaqueu, com certeza, amigos, familiares de Zaqueu. Mas Zaqueu não se preocupou com nada disso. Eu olho para a Bíblia, queridos, olha para cá. Eu olho para a Bíblia e vejo que os irmãos da igreja primitiva, eles tinham uma identidade muito forte. Eles não se preocupavam com nada, na verdade. Eles se preocupavam simplesmente em saber que estavam salvos e que tinham algo a fazer na terra, que tinham um propósito a ser cumprido. E eles caminhavam nessa linha, nessa direção. Não se preocupavam com o que falavam deles e avançavam para conquistar. Sabe, nós estamos levantando uma igreja nessa direção. Uma igreja que avance e conquiste aquilo para o qual foram conquistados por Cristo Jesus. Quarta lição que nós enxergamos aqui nesse texto: o impacto da presença do Senhor Jesus deve mudar nossas vidas. Mudou a vida de Zaqueu completamente, da água para o vinho. No verso 19, no verso 8 do capítulo 19 diz assim: entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Eu acho estranho quando algumas pessoas dizem assim: olha, eu recebi Jesus, eu sou salvo, mas a sua vida não mudou nada. A conversão pressupõe mudança de vida, arrependimento, metanoia. O inferno está para aquele lado, o céu, a eternidade está para esse lado. Toda a humanidade, inclusive eu e você, caminhávamos. Nós aqui caminhávamos para aquele lado. A humanidade ainda continua caminhando a passos largos para o inferno. Estou avançando dia após dia para o inferno, até que, como Zaqueu, tiveram um encontro com o Senhor Jesus. Nesse dia ocorre na vida dessa pessoa o que nós chamamos comumente de salvação ou conversão. E ele tem uma guinada de 180 graus. Sai da direção do inferno e começa a caminhar então em direção ao paraíso, em direção à eternidade, em direção à glória com o Senhor. Nesse caminho aqui tem mudança de atitudes, mudança de comportamento, mudança de vida, de estilo de vida. Nesse caminho aqui o estilo de vida é diferente. O estilo de vida que leva nessa direção aqui, que leva ao inferno, é o estilo de vida do mundo. Como eu digo, jaz no maligno. 1 João 5,19. Jaz no maligno. Aqui é o estilo de vida do inferno, para cá é o estilo de vida do Senhor Jesus.
Para cá nós temos mudança de vida, atitudes diferentes. Algumas pessoas dizem assim: não, eu converti, pastor, mas eu continuo caminhando, curtindo a vida, curtindo o mundo, curtindo as coisas do mundo. Não mudei o meu estilo de vida. E a Bíblia diz: pelo fruto se conhece a árvore. Fruto é resultado, fruto é aquilo que a árvore produz. Se o fruto da sua vida ainda continua em direção ao mundo, você precisa de uma conversão genuína e verdadeira, para ir na direção oposta à direção do mundo. Nós temos que caminhar para lá. Ainda esses dias estava conversando com alguns irmãos. O irmão falou assim para mim: eu tenho que testemunhar lá no mundo. Eu falei: querido, você tem que testemunhar na sua casa. No mundo você leva a palavra de Deus e evangeliza, mas o seu testemunho verdadeiro e genuíno é dentro da sua casa. É para aquelas pessoas que te conhecem, é para aquelas pessoas que você vai influenciar. E aí eu vejo pessoas, como eu vi outro dia, um suposto crente reclamando que seu filho estava bebendo demais, bebendo muito. Chega em casa embriagado. Esse é o caminho do inferno, filho. Esse é o caminho do mundo. É para lá que está indo. E aí, de repente nós almoçando junto, comendo. Me dê uma cerveja, por favor. Tomando cerveja. Pergunto: o que você acha que tem na geladeira desse suposto cristão? Cervejas. Mas ele diz que é crente, se convertido. Mas eu pergunto: está testemunhando para o filho dele? Está testemunhando errado. Está testemunhando que não adianta nada você dizer que é crente se você continua na mesma direção, e o filho vai para o mesmo caminho. Você testemunha é para aqueles que estão perto de você. Você testemunha é para aqueles que te influenciam. Você testemunha, se você é homem, é para a tua esposa. Você testemunha, se você é pai, é para o teu filho. Você testemunha, se você é líder, é para a sua célula. Você testemunha, se você é pastor, é para a sua igreja. Está compreendendo? Existem direções. Zaqueu escolheu a direção correta. Zaqueu tinha um estilo de vida que ia conduzir ele para o inferno. Ele falou: não, agora eu mudei, agora eu vou para cá. Mas peraí, eu tenho um histórico de vida nesse mundo aqui. Eu preciso me corrigir. Eu preciso acertar minha vida. Não vou mais conduzir a minha vida como eu conduzia ela antes. Meu estilo de vida agora mudou. Agora eu tenho Jesus, eu tive um encontro com o Senhor. Senhor, eu quero que o Senhor saiba. Diferentemente daquele jovem rico, que era rico, e quando o Senhor perguntou para ele, falou para ele dar o dinheiro aos pobres, ele falou que não dava. Eu quero que o Senhor saiba: eu dou metade dos meus bens para os pobres. Claro que você não precisa fazer isso. Isso fala do coração. Aponta para o coração. Como é que está o coração? Sabe, vão ter pessoas que vão escancarar as portas para que você entre e ministre a palavra de Deus. Outros vão fechar as portas no coração. Pastor, o que eu faço nesse momento quando alguém fechar as portas? A Bíblia diz que você tem que bater o pé, tirar a poeira do pé e ir para outro lugar, e apresentar a paz do Senhor para outra pessoa. Pastor, mas isso não é muito cruel? Se ele não quis, ele escolheu. Outros vão escolher certo. Sabe qual que é o nosso problema, irmão? Vou te falar qual é o nosso problema. Jesus já sabe aqueles que vão ser salvos. Deus também já sabe que vão ser salvos. O nosso problema é que nós não sabemos. E por não sabermos, nós temos que atirar para todo lado. Às vezes aquele que você fala assim: nossa, esse daqui, olha, está tudo certinho na vida dele, ele vai ser salvo. É só falar de Jesus. A hora que você apresenta Jesus, ele fala: não quero. Aí aquele está todo torto. Mas ninguém aposta nada nesse fulano aí, ninguém dá nada por ele. Você vai lá, aprende Jesus, ele fala: eu quero esse Jesus na minha vida, vou mudar tudo. Os nossos futuros irmãos em Cristo estão todos aí fora. Vou repetir para você entender: os nossos futuros irmãos em Cristo estão todos aí fora. Sabe qual é o problema? Eles não sabem que são nossos futuros irmãos em Cristo. Nós também não sabemos que eles serão nossos futuros irmãos em Cristo. Pastor, o que fazer então? Aproveite esse projeto Casa de Paz. Visita a casa das pessoas e libera a paz do Senhor Jesus. Se lá tiver um filho da paz, você deixa ali a paz de Cristo. A minha paz vos dou, receba a paz do Senhor. Pastor, se não tiver um filho da paz, bate a poeira e vai para outro lugar. Não tenha vergonha, sem vergonha. Esse é o nosso papel.
Jesus não falou que todos iam se converter, mas Jesus falou: ide e pregar o evangelho a toda criatura. Então eu tenho que pregar o evangelho a toda criatura. Isso não quer dizer que todos vão converter. Isso simplesmente significa que eu tenho que cumprir uma missão. Essa missão é minha, essa missão é da igreja, essa missão é nossa. E é por isso que nós estamos com esse projeto. Eu falei ainda há pouco com os jovens: irmãos, eu me satisfaço com o dízimo dessa cidade. Alguns jovens talvez tenham pensado: pastor, está falando de dinheiro? Não estou falando de dinheiro, não. Estou falando de pessoas. Pastor, que dízimo que é esse então? Alguns falaram que essa cidade aqui tem 110, 120 mil pessoas. Eu acho que nós temos uma igreja aqui com umas 11 mil, 12 mil pessoas, já é o suficiente. É o dízimo da cidade. Em pessoas, em vidas, aquilo que tem valor para Deus. O que tem valor para Deus é vidas. Eu sempre falo para os irmãos: pense em algo que você possa dar para Deus que vai agradar o coração dele. Pense. O que você pode dar para Deus que vai agradar o coração dele? O que Deus ainda não tem ou não pode ter? A única coisa que Deus não pode ter: vidas. Pastor, por que Deus não pode ter vidas? Porque Deus te deu algo chamado livre-arbítrio. Você escolhe. Nem Deus tem autoridade sobre a tua vida se você não permitir. Deus só tem autoridade na sua e na minha vida se nós permitirmos a Ele. O Senhor pode me usar, o Senhor pode fazer o que o Senhor quiser na minha vida. Te dou liberdade para isso. Toda a autoridade é sua, Senhor. Ministra na minha vida. Aí Deus pode fazer algo através da tua vida, da minha vida. Caso contrário, não. Zaqueu entregou a sua vida por completo. Sabe, meu irmão, existe algo que você deve ter para você fazer essa conversão e ir para a vida eterna. Pastor, o que eu tenho que ter? Repita comigo: arrependimento. Precisamos de arrependimento. A palavra do Senhor diz lá em Romanos 3:23: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A palavra do Senhor diz em Romanos 6:23: e o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. A palavra do Senhor diz em Isaías 59:1 e 2: os vossos pecados, as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. A única coisa que nos afasta do Senhor é pecado. E para pecado só tem um remédio, só um antídoto: arrependimento. Sem arrependimento não tem remissão de pecados. Quando perguntaram para Pedro, os 3.000 ali, ou talvez até mais, não sei quantas pessoas tinham, na primeira pregação de Pedro, aquelas pessoas perguntaram: e agora, Pedro, o que nós vamos fazer? O que Pedro respondeu? Arrependei-vos e cada um de vós sejam batizados em nome de Jesus Cristo. Sabe, precisamos ter uma atitude. Fica claro na vida de Zaqueu que ele se arrependeu, pela atitude dele. Fica claro na vida de Zaqueu que ele arrependeu porque nada mais importava para ele. Qual que é o problema, Senhor? Talvez o problema seja o meu dinheiro, talvez o problema seja a minha riqueza, como daquele jovem rico. Talvez por estar tão próximo assim na Bíblia, talvez Zaqueu até tenha visto o que aconteceu com o jovem rico, muito próximo. E ele talvez tenha pensado, se o problema é o dinheiro, eu já quero falar logo: Senhor, eu vou dar metade do meu bem para os pobres. Não precisa ninguém pedir, não. O Senhor não precisa nem pedir, já estou dando. Coração arrependido, coração transformado. Pergunta ao teu irmão aí: você tem um coração transformado? Você tem um coração arrependido? Agora faz uma pergunta bem delicada para ele. Olha para mim. Faz uma pergunta ao seu irmão bem delicada, do tipo assim: você já mudou de direção? Existem pessoas, meus irmãos, pasmem. Existem pessoas, pasmem, que pensam que servir a Deus é ter um social. Por incrível que possa parecer para você, existem pessoas que vêm aos nossos cultos para fazer um social. Tem ou não tem? Tem. Tem pessoas que vêm para um lugar como esse aqui, simplesmente falam assim: vamos lá porque esse meu irmão, essa minha irmã, esse meu pai, essa minha mãe, esse meu amigo querido me convidou, vou lá fazer um social. E aí, supostamente converte e vive a vida toda fazendo social. Servir a Deus não é isso. Na verdade, esse momento aqui é o seu momento para nós estarmos compartilhando a palavra de Deus, pregando a palavra de Deus. Mas a verdadeira batalha, você sabe, não é aqui.
A verdadeira batalha é lá fora. A verdadeira guerra é travada lá fora. Sabe onde é travada as maiores de todas as guerras? Vou te falar onde é. Olha para cá que você vai entender o que eu estou te falando. Na tua casa. Você pensa que é... Ah, pastor, a guerra... Não, é na sua casa. Sabe com quem nós temos nossos maiores problemas? Irmão, não seja tolo. Nosso problema não é com aquele que dá uma fechada em nós na rua dirigindo, não. Nosso problema não é com aquele que nos desrespeita na rua, não. Que nos xingam por algum motivo. Aquele vai embora, você nunca mais vai ver ele na vida. Você nem está aí com ele, não é assim? Mas e dentro da sua casa? E quando você se desentende com a sua esposa, com o seu esposo, fica ali 3, 4 dias sem falar com ele, com ela. E quando há um problema com o filho, com a filha, que você não sabe como resolver, aí você se preocupa, sabe por quê? Porque esses são entes queridos, esses são preciosos, esses são aqueles que nós devemos testemunhar para eles. Jesus veio para os pecadores. Zaqueu entendeu isso. Zaqueu falou: eu sou esse pecador, eu sou esse que estava perdido, mas foi achado. E sabe qual foi a reação de Jesus? Eu acho lindo na reação de Jesus. Jesus ficou feliz. Sabe quando você deixa Jesus feliz? Olha para cá. É quando você é sincero. Só existe uma categoria de pessoa que Jesus ama: os sinceros. Nós deixamos Jesus muito feliz quando você é sincero. Mas eu sou pecador mesmo, eu sou ruim mesmo, eu sou péssimo, não sirvo para nada, pá. Oh, Senhor Jesus, eu sou um nada. Se não fosse o Senhor na minha vida, eu não sei o que seria de mim. Eu estou falando de mim mesmo, e é verdade. Eu não sou nada. Se não fosse Jesus na minha vida, meu irmão. Agora, sabe aqueles que Jesus abomina? Jesus, aqui agora o senhor achou o cara certo, porque eu sou o bom. Eu falei tudo certinho agora. Irmãos, não tente assim. É melhor você nem se justificar. Jesus não aceita justificativas. Na verdade, o crente não deve justificar, ele deve arrepender. Antes de justificar, você fala assim: Senhor, eu não quero justificar nada, eu só quero arrepender, eu estou errado mesmo, e eu quero acertar minha vida. Seja sincero. Sabe o que Jesus amou em Zaqueu? Ficou alegre. Jesus ficou alegre que Zaqueu foi sincero. Olha o que Jesus fala no verso 9 e 10. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Filho de Abraão aqui simboliza aqueles que são do Senhor. Abraão no Novo Testamento é a salvação, aqueles são de Deus, aqueles são do Senhor. Esse também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem, ou ele, Jesus, com letra maiúscula, o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Você fica alegre. Jesus vai ficar alegre com você quando lá na sua casa de paz um perdido for salvo. Vai ficar alegre com você quando você for levar a palavra lá, semear a paz, e aqueles que são filhos da paz receber essa paz no coração. Lá haverá salvação, vão ser salvos pelo Senhor. Aleluia. Sabe, meu irmão, a quinta lição, finalizando: as pessoas buscam milagres. Não tem nada de errado em buscar milagre. O problema é quando o milagre terreno toma o lugar do milagre celestial. Vou explicar melhor para você. A quinta lição é a seguinte: a salvação é o maior milagre que pode acontecer na vida de alguém. Jesus falou: aqui hoje houve salvação. As pessoas estão acostumadas a buscar um tipo de milagre que não tem valor na eternidade. Pastor, que milagre que não tem valor na eternidade? A sua cura física não tem valor na eternidade. Pastor, mas eu estou com câncer aqui, vou morrer. Só tem valor terreno isso. Não tem valor na eternidade. Na eternidade você não vai estar com esse corpo, você vai estar com um corpo glorificado. Amém, meus irmãos? Pastor, mas eu preciso ser liberto. Eu sou viciado. Eu preciso ser liberto de sei lá o que, um monte de coisa. Ué, na eternidade não vai ter nenhum possuído pelo demônio lá. Então isso tem valor terreno. Pastor, agora você vai concordar comigo. Eu preciso de uma bênção financeira. Será que no céu vai ter dinheiro, meu irmão? Da forma que tem aqui?
Para que você precisa de bênção financeira? Isso aí são milagres terrenos, porque não tem valor na eternidade. Agora deixa eu te falar uma coisa: a única coisa que tem valor na eternidade é quando uma vida se converte ao Senhor. Isso sim tem valor na eternidade. A salvação tem valor na eternidade. Por isso que Jesus ficou tão contente. Por isso que Jesus ficou contente. Agora eu preciso perguntar para você: você quer deixar Jesus contente? Jesus ficou contente por quê? Porque Zaqueu converteu. Zaqueu agora não está mais preso a nada do âmbito natural e terreno. Zaqueu agora falou: eu quero a salvação eterna. É isso que eu quero. Ele converteu. Então isso tem valor. Pastor, tem algum problema eu chegar na igreja buscando a minha cura no físico? Tem algum problema eu chegar na igreja buscando a minha libertação, a minha prosperidade financeira, ou o acerto do relacionamento lá no meu lar, na minha casa, com a minha família? Nenhum problema. Na verdade, a maioria das pessoas chegam assim na igreja. E na verdade também nós vamos lá como semeadores da paz, e nós vamos ministrar isso às pessoas. Vamos ministrar cura nas pessoas, ministrar libertação nas pessoas, prosperidade financeira nas pessoas. Não tem problema nenhum para lá e ministrar isso. É um milagre. E Deus opera esses milagres. Pastor, então qual é o problema? O problema é nós como crentes ficarmos a vida toda buscando essas coisas. O problema é nós como crentes não enxergarmos que isso é só algo terreno, que não tem a ver com a vida eterna. E eu quero finalizar lendo somente alguns versículos para os irmãos. Abre a tua Bíblia aí em Mateus. Mateus capítulo 6. Porque nós vamos ungir vocês ainda hoje, amém? Mateus capítulo 6, verso 19 em diante. Olha só o que diz. Achamos? Mateus 6, 19. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam e nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí está também o teu coração. Olha para cá. O que é tesouro no céu? Alô? O que é tesouro no céu? É ouro, prata, dinheiro, é isso? Não, aquela casa lá que fala lá em Apocalipse, a minha casa dourada. Isso é tesouro no céu. Não seja tolo, aquilo é tudo figurativo. O que é tesouro no céu? Vidas. O que nós temos que juntar nos céus? Vidas, frutos. Aquilo que tem valor na eternidade. Agora, e as coisas terrenas? Olha aqui, verso 33. Olha aqui, verso 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas. Não vai faltar nada na tua vida. Vou te falar que não vai faltar. Não vai faltar recursos financeiros, não vai faltar nenhum recurso humano, não vai faltar nada. Então vai ter tudo mais vai ser acrescentado, nada vai faltar. Mas quando que isso é acrescentado? Quando eu busco em primeiro lugar o que? O reino de Deus e a sua justiça. O apóstolo Paulo, ele entendeu perfeitamente isso. E olha o que ele faz lá na carta aos Colossos, na carta aos Colossenses. Olha lá, a igreja de Colossos, capítulo 3, verso 1. Olha o que o apóstolo Paulo está ensinando à igreja de Colossenses. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas coisas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Estou falando para você, irmãos, é Bíblia. Falando que eu acho, que eu penso. Palavra de Deus. Esse projeto aqui, olha para cá. Esse projeto aqui é um projeto que saiu do coração de Deus. Não tenha dúvida disso. Pastor, como é que o senhor tem tanta certeza? É porque é todo voltado para vidas. É todo voltado para aquilo que tem valor na eternidade.
Pastor, mas nós vamos lá ministrar cura nas pessoas. Vão ser curadas em nome do Senhor Jesus. Você vai curar enfermos lá em nome do Senhor. Cancerígenos vão ser curados pela tua mão, eu creio. Pessoas vão levantar e vão dizer: eu glorifico o Senhor, que eu tinha um tumor aqui, agora caiu esse tumor. Pessoas vão ser libertas do vício, do cigarro, da maconha, do crack, da cocaína, de tudo que é tranqueira aí, da prostituição, do homossexualismo. Vão ser libertas pelo poder do nome do Senhor Jesus. Para que essas pessoas vão ser libertas, pastor? Para somar nas fileiras celestiais, para estarem reinando com o Senhor para todo sempre, e também para desempenhar um papel nessa terra. Sabe o que eu admiro nessa igreja? Então juntar só os times. Tem um grupo muito bom de adultos aqui, e tem um grupo muito bom de jovens e adolescentes também. Nós temos, assim, no português claro, a faca e o queijo na mão para impactar essa cidade aqui. É só estarmos com os olhos bem atentos, ouvidos bem abertos, sensíveis à palavra do Senhor, sensíveis à direção do Senhor, e o Senhor vai fazer a obra através de nós aqui. E pessoas serão alcançadas, pessoas serão salvas. O maior de todos os milagres vai acontecer. Muitas vidas serão salvas pelo Senhor. É algo interessante na minha vida, desde a minha conversão. Eu nunca valorizei muito essa questão material. Nunca me faltou nada, irmãos. Mas eu não vim para ser pastor porque eu não tinha outra coisa para fazer. Pelo contrário, eu tinha um salário até razoável. Quando eu vim para ser pastor, meu salário caiu assim 1/3 do que eu ganhava, mais ou menos. Eu vou falar algo para você, irmãos. Eu não troco esse lugar onde eu estou por nada desse mundo. Eu tenho plena convicção que eu estou no centro da vontade de Deus para minha vida. Plena convicção disso. E eu gostaria, minha oração é que todos tivessem essa convicção também, porque Deus te chamou para fazer algo nessa terra. Quantos têm disposição para fazer isso? Quantos têm disposição para ser um semeador da paz aqui? Queria orar por você, queria abençoar a tua vida. Eu queria também pedir a ajuda dos discipuladores, dos pastores, pastor Ginês, né, de todos os outros discipuladores que estão aqui, para nós ungirmos você. Vamos fazer um momento aqui especial, é um momento diferente. Na verdade, hoje é um culto bem atípico. Vocês viram? Não é um culto normal, um culto atípico, que é um culto de envio. Nós vamos enviar os semeadores da paz aqui. Pela nossa contagem de quarta-feira, nós temos 169 semeadores da paz, equipe semeadores da paz. Posso ouvir um amém por isso? Isso significa 169 novas casas sendo abordadas nessa cidade, pelas pessoas que nós estamos enviando. Casas de paz que vão ser abertas. A paz do Senhor vai ser ministrada. A primeira palavra que vai ser ministrada é essa aqui que eu ministrei hoje. Zaqueu. Não é difícil ministrar isso. Basta querer ser usado por Deus. Deus vai te usar. Você crê? Gostaria que você ficasse de pé. Você que é um semeador da paz, fique de pé onde você está. Deus tem separado você nesses dias. Deus tem separado você para proclamar a palavra de Deus, liberar a palavra do Senhor. Deus vai te enviar. Não é simplesmente a igreja que está te enviando, é Deus que está te enviando. Quando você olha para a Bíblia e você vê lá em Atos capítulo 13, ali tem um envio, ainda Saulo com Barnabé, e a igreja os enviou, e pôs as mãos, ungiu e os enviou. Eles saíram também em 2, Saulo e Barnabé, para a missão para a qual eles foram chamados. Nós vamos ungir vocês aqui hoje para uma missão lá fora. Alguns, como eu já disse, não vão querer ouvir a palavra do Senhor, mas outros vão querer ouvir a palavra do Senhor. Os filhos da paz vão querer ouvir. Talvez você esteja aqui no nosso meio e fale assim: pastor, eu ainda não fiz dupla com ninguém. Há tempo ainda. Deus quer te usar e vai te usar em nome do Senhor Jesus. Você é um instrumento na mão do Senhor.
nós somos uma ferramenta poderosa. O inferno será saqueado em nome do Senhor Jesus. As portas do inferno não vão resistir ao avanço da igreja. É isso que diz a palavra de Deus. Não podemos ficar acuados, como igreja, acuados, fazendo nossos cultos simplesmente no domingo. Não, nós somos chamados pelo Senhor. Existe um chamado na minha vida e na sua vida também. Deus nos chama no primeiro momento para ser salvo, mas nos chama no segundo momento para sermos enviados a proclamar o Evangelho do Senhor, para ser alguém que realmente representa Cristo nessa terra. Sabe, meu irmão, Deus te chama para isso. Pastor, eu não sei falar. Ué, você faz parte de um bom time então. Moisés também não sabia. Pedro era inculto, iletrado, diz a palavra. Atos diz assim: quem são esses iletrados, esses incultos que estão abalando nossa geração? Quem são eles? Você está bem acompanhado então. Na verdade, se você souber muita coisa, você não serve para Deus. Tem gente que pensa que tem que saber muito, fazer faculdades de teologia para poder ser usado por Deus. Não precisa. Porque se você chegar diante de Deus e falar assim: agora eu estou preparado, aí Deus fala: agora eu não quero mais te usar, porque não tem espaço para mim aí. É você que vai fazer na força do seu braço, não sou eu. Precisa ter um espaço para Jesus. Vou te falar algo: o dia que eu subir aqui e não der um frio na barriga, tem algo errado comigo. Pois todas as vezes que eu subo aqui dá um frio na barriga. Quando olho para os irmãos ainda eu tremo mais ainda. Por quê? Porque não sou eu que estou fazendo. Eu não sei o que falar para você. Você acha que eu decoro todas as palavras que eu falo para você aqui? Você acha que eu saio de casa decorando palavras, falar aqui? Claro que não. Quando eu saio de casa eu falo: Senhor, eu não sei o que falar, mas o Senhor sabe o que falar através da minha vida, então me usa. Senhor, eu estou aqui com o texto, mais ou menos eu fiz aqui um esboço, mas fala comigo, libera sobre minha vida. Assim é com você também. Não se sinta incapaz, ou melhor, se sinta incapaz e deixa Deus te capacitar da forma dele. Aleluia, amém. Amém. Queria que os discipuladores, os pastores ficassem aqui à frente. Nós vamos ungir você e declarar o poder de Deus sobre a sua vida. Você pode vir à frente. Os irmãos vão liberar, olha só, presta atenção. Não é uma oração assim de 15 minutos, não. O que ele vai falar na sua vida? Senhor, que a unção do Senhor esteja sobre a vida desse irmão. Que a paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre ele. E nós o enviamos para que eles conquistem aquilo para o qual foram conquistados por Cristo Jesus. Só algo desse tipo já é o suficiente. Libere uma frase de poder sobre a vida desse irmão e o envie na paz do Senhor, para que ele semeie a paz do Senhor. Sai do seu lugar agora, vem à frente, receba essa unção em nome do Senhor Jesus. Os irmãos vão estar ungindo você, declarando sobre a sua vida o poder do alto. Receba a unção sobre a tua vida para conquistar aquilo para o qual foste conquistado por Cristo Jesus. O poder do Senhor é sobre a tua vida. Você está sendo enviado. Existe um propósito na sua vida. E você, irmão, que está sentado, por favor, impõe as mãos para cá. Não fique alheio a isso, mas impõe as mãos para cá. Abençoe os irmãos que estão sendo enviados. Declare também sobre a vida deles o poder do alto, a unção do alto. Em nome do Senhor Jesus.